Muito bem, estamos iniciando mais uma bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET, primeiro canal digital da Serra Gaúcha, trazendo tecnologia, inovando, trazendo essa imagem que vocês estão acompanhando aí no ar. E o nosso objetivo aqui é levar informações das mais diversas, nesse espaço falando de área empresarial. A bancada tem o objetivo de mostrar onde é que você está, o que você está fazendo e como o mercado chega até você. Para fazer essas parcerias a gente precisa de apoio e a gente já agradece aos apoiadores todos que nós temos e agora nos últimos dias em especial o BRDE. BRDE que vem aí trazendo informações através da internet, do site aí do BRDE, enfim, mas os melhores negócios ainda se fecham olho no olho, mão na mão, e é por isso que o BRDE abriu a nova estrutura aí na SIC de Caxias, né, trazendo uma unidade completa para dar suporte aí nessa área técnica e financeira para os mercados todos, principalmente da indústria. E vem forte também no agronegócio aí, o BRDE. O objetivo é trazer para os clientes que fazem o mercado na prática, né, o empresariado todo, fomentar o crescimento dessas empresas e transformar o BRDE realmente numa referência de apoio, de fomento para as empresas. As linhas de crédito a longo prazo, e para você que é empresário, carência, prazo longo, para trabalhar e pagar o desenvolvimento das nossas empresas, o BRDE é parceiro e está dentro de um sistema de desenvolvimento aqui do estado do Rio Grande do Sul. BRDE em Caxias, então, na Câmara Indústria, Comércio e Serviço de Caxias, lá na Ítalo Victor Bersani, 1134. Ou você liga 3218 8044. BRDE, Banco de Desenvolvimento aqui do Extremo Sul, apoiando quem realmente produz, se desenvolve e quer conquistar mercado. Estamos recebendo no programa de hoje Marcos Ricardo Preto, diretor de operações da Autotrave. Falando com o Marcos, para fazer empresa, precisa de gente. E gente precisa estar capacitada. E essa é a mensagem que a gente passa. Se prepare, se capacite, aprenda uma língua, se desenvolva. A gente está competindo com o mundo, não dá para ir mal preparado. Não vai ganhar de ninguém. Tem que estar preparado você para ganhar melhor, para se desenvolver, tem que estar preparado. E o Preto vem para qualificar a equipe da Autotrave, vem trazendo a sua experiência de várias empresas, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho. Preto, para chegar nesse mercado, vamos contratar o Preto, que está chegando agora na Autotrave. Uma empresa com quantos anos já? 68 anos de história. 68 anos de história. Não é para qualquer uma das empresas mais antigas aqui de Caxias, se modernizando a cada momento, porque sabe que tem que competir com grandes players mundiais. Formação, Preto, onde é que tu vem? Eu, como formação industrial, meu início da formação se deu pelo Senai. Eu tenho aí uma história, sou um pouco suspeito a falar, porque eu tive uma trajetória muito bacana pelo Senai, então eu tive uma formação técnico de aprendizagem pelo Senai aqui em Caxias do Sul, de 2 anos. Posterior a isso, eu tive uma formação de 4 anos pela Escola Senai Suíço-Brasileira em São Paulo. Como graduação aqui pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Administração de Empresas, e aí aproveitando a parte técnica, minha formação técnica vinda do Senai, procurei aliar esses conhecimentos técnicos na faculdade, na formação em Administração de Empresas, com foco na gestão da produção. Posterior a isso, eu fiz um curso de pós-graduação em Gestão Empresarial, aqui em Caxias do Sul, como forma de abrir aí os horizontes, abrir os leques de conhecimento como formação, como estruturação, como estruturação da empresa como um todo. Posterior a isso, eu foquei novamente a minha formação, fiz um mestrado profissionalizante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em gestão da produção. Então, foi essa a minha trajetória como formação acadêmica, como forma de me preparar, me qualificar, para estar assumindo posições, para estar galgando posições dentro das empresas e aí a ter uma ascensão profissional das quais eu julgo interessante que cada um deve ver, analisar suas potencialidades e traçar seu horizonte, coisa que também eu sempre procurei fazer aí ao longo dos anos. Na prática, nós estamos falando na produção da base, lá do chão de fábrica, tentando trazer porque parece uma coisa assim, vamos produzir, mas tem toda uma gestão dentro do processo. Perfeito. Né? Até porque a gente tem que ter as pessoas envolvidas nisso e para produzir tem que formar equipe, que é o grande tema do momento, né? Hoje é uma incógnita, né? Hoje é um grande desafio a formação das equipes, porque nada se constrói, nada se faz sem ter a presença das pessoas, né? E com relação à formação, o desafio é dessa gurizada que eu costumo dizer, né? Dos quais eu fiz parte um dia e procurei minha formação, de procurar
uma formação, aí temos projetos interessantes na cidade, a própria escola do Senai, que eu acabei de citar, é uma formação principal aí na formação de mão de obra para a indústria, como forma de iniciar suas formações profissionais e galgar, né? Crescer e correr atrás. Né? Eu costumo dizer que a trajetória profissional da gente não é feita invariavelmente das 7h30 da manhã às 5h15 da tarde. Sempre se procurar ir num segundo turno, uma outra oportunidade, um curso de qualificação, de formação, de especialização. A língua inglesa eu vejo assim de fundamental importância. Mercado internacional. Mercado internacional cada vez mais forte, em todas as empresas entrando em mercados internacionais. Então, como a língua também é importante aí como formação, como complemento na sua formação profissional. Estamos falando de autotrave, estamos falando em que produto? O que a autotrave está produzindo nessa história de 68 anos e se modernizando a cada momento, até porque você pode acessar aí no site, né, autotrave.com, você vai ter aí um pouquinho do que ela faz, da estrutura que a autotrave tem. Comenta pra gente um pouquinho do produto, que nós estamos produzindo na autotrave e para que segmento? Ok. Bom, nós produzimos, dentro dessa trajetória de 68 anos de história, nós produzimos perfis de borrachas, isso já há 46 anos, ela teve uma mudança de foco aí ao longo de sua trajetória e sua história. Produzimos então perfis de borracha para vários segmentos, o segmento indústria, né? O segmento montadoras, e aí montadoras de ônibus, montadoras de agrícola, segmento agrícola, no segmento de indústria, então como elemento de vedação, né? Como elemento de composição dos ônibus, por exemplo, portas, janelas, né? Ele serve aí pela sua característica técnica como composto basicamente produzido em EPDM, que é um composto aí de borracha. Ele tem uma aplicação muito ampla na indústria de forma geral. Né? Então ele tem essa característica de resistir a intempéries, tempo, temperatura, sol, chuva, poeira, então ele serve muito bem para aplicações de vedações. Então janelas, estamos falando de janelas, portas, guarnições para vidros, perfis flocados para as janelas, para guarnições da indústria de forma geral. Nós, na prática, a gente está dentro do segmento da autotrave, estamos competindo fortemente com o mercado asiático, por exemplo, aqui. Entra aqui ou ainda a gente está conseguindo dominar o mercado aqui? Ainda existe, tem um pouco, mas um pouco restrito ainda essa questão de mercado. Tem dificuldade, tem alguma sobre taxa ou a gente está enfrentando, porque a gente está recebendo muito produto de fora sem a tributação que nós temos aqui. Certo. E isso chega a atingir a autotrave hoje ou não? De certa forma sim, mas não de muita interferência. Então o segmento mais forte é automotivo? Não, indústria de forma geral. Indústria geral e montadoras de ônibus, implementos e tratores, implementos agrícolas, tratores basicamente. Mercado o quê? Mercado brasileiro todo? Estamos exportando? Como é que está? Temos uma exportação, Estados Unidos um principal mercado de exportação, no sul aqui bastante forte, Brasil inteiro, de certa forma, né? Mas também uma participação interessante no mercado, principalmente americano, embora tenhamos também exportação países aqui da América do Sul, Chile e outros países. Na prática, como executivo é um desafio, né? Até porque a gente entra num mercado, eu sei que tem uma experiência, tu veio de empresa como Intral, Neobus, onde mais? Lupatec, Valmicro. Lupatec, é um mercado todo que demonstra que a gente tem que estar preparado, porque a gente está competindo, até porque a história, tu vê, todas as empresas hoje, por melhor produto e tudo, está numa competição danada. A margem está diminuindo. Cada vez mais. E aí a gente tem que ter agilidade, tem que ter formação, até porque hoje, na prática, quando tem algumas parcerias, a indústria fica como praticamente um almoxarifado do seu parceiro, né? E para isso fica o desafio nosso, né? O nosso interno, que é uma das propostas aí da minha entrada no grupo também, como forma de olhar, né? E a gente está numa fase importante de transição, também estamos aí num processo de mudança por uma unidade nova, uma fábrica nova, uma planta industrial nova, né? De rever os processos, né? Então essa margem que se reflete, ela tem que, de certa forma, buscar numa outra ponta. Qual é a ponta? A ponta industrial, na maior efetividade, numa melhor produtividade. Eu costumo dizer que a produtividade é o motorzinho da indústria. É verdade. Né? Então, nós internamente temos que invariavelmente buscar em racionalizações de processo, melhorias, coisas que na fábrica nova a gente vai ter uma condição melhor. A gente está indo assim para situar um pouco aí o panorama. Nós estamos saindo aí de uma fábrica de 5.000 metros quadrados, estamos indo para uma unidade nova lá no bairro Bela Vista, uma área com praticamente 10.000 metros quadrados, então uma ampliação interessante em termos de adequação fabril, uma condição logística interna muito melhor, coisa que hoje na nossa fábrica antiga, onde atualmente estamos, não favorece muito.
E nesse sentido, fica aí o desafio, então, de racionalizar processos, aproximar operações, células de manufatura, células de produção, no intuito de melhorar e de reduzir os tempos de atravessamento da produção. Setup, coisa fundamental que eu classifico como forma de atender o mercado de forma rápida, e aí na outra ponta o cliente vai receber um produto de forma mais rápida, que é um ponto competitivo, um diferencial competitivo da Autotrave, de estar próximo do seu cliente, de atender às suas necessidades, e a gente vive muito isso. Como o nosso segmento também ele é dinâmico, exemplo de outros segmentos, nós temos aí o desafio de entregar rápido os produtos. Então, vai ser muito importante essa questão de adequação, setup, troca rápida, também para atender de certa forma e atender rápido o nosso cliente na outra ponta. Então, também tem aí essa questão da mudança para a fábrica nova, da qual a gente está com um projeto já em andamento. Fica pronto quando? Carlos, a gente está numa dependência agora, a gente fez aí toda a entrada dos papéis, as licenças junto aos órgãos ambientais, então a gente fez todo esse processo, a gente na verdade já está aguardando a liberação das licenças, das devidas licenças. Se dependesse de nós, a gente já estaríamos lá, né? A gente já estaria Ela já está fazendo. Montada a fábrica? Está montada, a gente já alocou uma área, na verdade é uma área alocada, uma área nova alocada, que já está disponível para nós, a gente já tem o projeto, já tem o estudo do layout preliminar realizado, obras civis que a gente tem que fazer lá, todas elas planejadas, todas elas orçadas, todas elas estruturadas. A gente, na verdade, só está dependendo do ok aí da licença de instalação, a licença prévia de instalação, para poder fazer e iniciar a mudança. Então, a gente já gostaria de já estar iniciado e fazendo isso, mas o projeto a gente vislumbra aí, final do ano, até março, primeiro trimestre de 2014 está instalado lá, né? E trabalhando lá na área nova. Então lá vai ser borrachas? Lá vai ser, na verdade, toda a Autotrave borrachas, né? Nesses perfis, nesses mercados de atuação que eu mencionei Está falando de quantos funcionários lá? Estamos falando de 180 funcionários na fábrica, né? São diretos no ambiente fabril, né? São 230 funcionários aproximadamente na Autotrave como um todo. Então, onde é que vem essa matéria-prima, por exemplo? Eu estou falando em borracha. Quem é que é o fornecedor da Autotrave hoje? São compostos das indústrias petroquímicas, né? Polo petroquímico, aí basicamente compostos, né? O próprio EPDM, né? Composto de polietileno, estireno. Braskem, né? É fornecedor, essa turma? A Braskem também é fornecedor, alguns fornecedores, basicamente desses tipos de compostos, né? Da indústria petroquímica. Como é que está? Para ti que está trabalhando na fábrica, a gente está falando muito em pesquisa, em tecnologia. O parâmetro nosso com o mercado internacional, como é que nós estamos na qualidade do produto, na durabilidade, na garantia do trabalho que a gente está fazendo? Como é que está o perfil da Autotrave competindo, porque a gente está competindo aí com o alemão, com o italiano, com o americano, perfeito. Enfim. Nós temos uma equipe, importante frisar, nós temos uma equipe que sabe o que faz. Né? Eu já pude, em pouco tempo que eu estou lá na empresa, pude perceber que nós temos uma equipe que sabe o que faz. Evidentemente que, e uma das razões até da minha entrada é justamente também promover algumas mudanças, né, tecnológicas inclusive. A gente recentemente participou, eu não tive a oportunidade, mas um colega da direção esteve presente aí em visitas em empresas nos Estados Unidos, e tem muito avanço aí para a gente conquistar, né? Algumas automatizações, especialmente na questão das misturas, compostas misturas, para garantir ainda mais a qualidade dos nossos produtos, né? Automações em processos, isso é importante. Embora a comparação é automática, né, cara? Sem dúvida, até porque o cara diz, não, tem um fornecedor fora, eu tenho uma logística, está chegando concorrência do país inteiro, inclusive, né? E tem um grande mercado em São Paulo, Rio, enfim. E a Autotrave, com a história de 68 anos, hoje é uma referência. E nós temos muito mercado para conquistar, né? Tem. E a mudança, Quadros, também vai viabilizar isso, né? A gente também tem projetos aí de justamente fazer um upgrade tecnológico na fábrica. A gente espera fazer aí uma mudança. Eu estava comentando agora há pouco que vamos aproveitar, fazer mudança, racionalizar o que tem que racionalizar, aproveitar as coisas boas e promover os upgrades necessários aí em equipamentos, máquinas, dispositivos, coisas que também a equipe nossa lá de engenharia já está trabalhando. Porque a gente trabalha muito em cima do custo e da produtividade, que é uma carência absurda no Brasil. Nós temos que aprender a produzir mais, que a gente está produzindo pouco. E agora com o mercado aberto, a concorrência é danada, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Isso a gente tem que estar atento. Verdade. Vê algum incentivo aí nessas desonerações, essas coisas ou não? Chegou a atingir o setor ou não? Não, ainda não. Na prática ainda não.
A gente está... O esquema da energia favoreceu alguma coisa? Favoreceu, nós tivemos uma redução aí na energia com relação aos custos industriais. E a briga que tu comentaste, ela é diária, né? Com relação às margens, cada vez mais apertadas. Então a gente tem que procurar também olhar para dentro, fazer a nossa lição de casa, ser produtivo, né? Que eu disse agora há pouco, a produtividade é o motorzinho da indústria, né? Para a gente privilegiar e poder melhorar as nossas margens, os nossos resultados, enfim, e sem comprometer, evidentemente, aí o que o cliente espera aí na outra ponta em termos de atendimento. Mercado tem a vontade, né? Tem que trabalhar, tem que ser competente, a concorrência é muito grande e aí precisa de profissionais. O Preto vem aqui, o Marcos Preto, vem como diretor de operações aí da Autotrave, trazendo, além de uma marca de 68 anos, a gente vem competindo dia a dia. Tem que formar essa identidade da empresa com o mercado, tem que inovar, tem que buscar parceiros. É um processo diário. E a gente sabe que o peso tributário, fiscal, trabalhista é complicado e a gente está numa busca permanente de produtividade, de resposta, mas o importante é ver profissionais realmente interessados em qualificar a sua empresa, vestir a camiseta, abraçar, se formar como uma equipe para competir nesse mercado. Esse é o grande tema do momento, né? Perfeito. Gostaria que tu passasse uma mensagem para o nosso público de como é que tu vê a Autotrave a partir agora de 2013. A Autotrave, então, está passando por esse processo. A minha entrada também visa aí um processo novo aí de profissionalização, nesse sentido. E o desafio da mudança, que eu coloquei antes, o desafio de formação de equipes, evidentemente, perfis, equipe oxigenada, equipe nova, equipe no sentido de dar um upgrade com relação a processos, projetos, desenvolvimentos, coisas que a gente tem que revisar, olhar a cada dia, né? Racionalização dos processos, que nem eu coloquei. Então esse é um desafio da Autotrave particular, especialmente aí com a nova fábrica, esse novo ambiente que vai ser muito mais propício, dada a nossa situação atual, que hoje nós temos lá alguns problemas de desníveis, andares, o que logisticamente, internamente, a gente tem uma dificuldade muito grande, complica grande, reduzir aí o labor de carga de labor aí em cima dos nossos produtos, para se tornar, de certa forma, competitivo, mais competitivos do que a gente é e, de certa forma, que o mercado também espera como upgrade aí da Autotrave nesse mercado de atuação. Com certeza. A turma está formando, é um grupo que a gente está acompanhando aí da Autotrave, se formando para competir. Realmente é para isso, é ser mais agressivo, ir para o mercado sem medo, que está todo ele para ser conquistado. Com uma equipe tu conquista qualquer coisa. Pode vir quem quiser do mundo, se tu tiver conhecimento de mercado e trabalho, e baixar custos, inovar, agilizar o processo, nós temos realmente numa Autotrave uma referência. E a gente tem o prazer de receber o Marcos Preto, novo diretor de operações da Autotrave, aqui no nosso mercado, qualificando o mercado empresarial da nossa terra. E a Autotrave, nós vamos botar essa turma de parceiro, vamos agora de 3 a 5, agora de julho estaremos na Transpúblico em São Paulo, cobrindo o setor automotivo aí, principalmente da área de ônibus, onde a Autotrave tem um belo no mercado. Vocês vão acompanhar a programação nossa aqui do canal 12 Digital da NET, cobrindo a Transpúblico lá em São Paulo, mostrando esse potencial todo na área do transporte, da mobilidade urbana nos grandes centros, nos médios centros hoje, que é o grande tema do momento, mas fazendo parcerias. E a Autotrave aqui é nossa parceira, a gente tem o prazer de passar para vocês. Marcos Preto, gente de qualidade fazendo o mercado empresarial mais qualificado.